Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 30 de janeiro, já está se indo o primeiro mês do ano, é uma segunda-feira, então temos o quadro que vem por aí, mas antes vamos tratar de alguns assuntos a respeito dessa segunda, que está muito movimentada. Bom, em primeiro lugar, eu vou ser obrigado a destacar uma atuação recente do atual ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, lá do Maranhão. No ano passado, enquanto deputado federal, ele encaminhou nada menos de 5 milhões de reais para sua cidade, Vitorino Freire, através das emendas parlamentares ou orçamento secreto, chamem como quiser. Mas isso é normal, em princípio é normal, aliás. Afinal de contas, ele estava destinando dinheiro para sua base eleitoral, que é natural dentro dessas questões, vou insistir, de emenda parlamentar. Só tem o seguinte, esses 5 milhõezinhos foram destinados para assaltar alguns quilômetros de estrada, não tem nada de anormal nisso, é comum também, só com uma peculiaridade, a tal rodovia que foi assaltada simplesmente passa por 8 fazendas da própria família do ministro das Comunicações. E mais uma coisa, a empreiteira que fez a obra não foi vinculada a qualquer tipo de processo de licitação, foi concorrente única. E mais um detalhezinho, quem é prefeita da cidade onde esta grandiosa obra de bem público foi feita, a irmã do ministro Juscelino Filho. Gente, é claro que nesse governo, com relação a Juscelino Filho, não se pode atribuir nenhuma malversação de recursos do Ministério das Comunicações. Mas a travessura que esse sujeito fez num passado muito recente, será que habilita ele para continuar sendo ministro? Pessoalmente considero que não, seria bom substituir esse ministro de uma vez, senão vai desmoralizar muito e muito cedo o atual governo. O outro tema que eu tenho que abordar hoje diz respeito à nova gestão da Petrobras. O recém-eleito presidente da estatal, Jean Paul Prates, voltou com uma ideia que eu acho que é de jirico. Ele quer montar um fundo regulador dos preços de combustíveis, no sentido de que, no momento em que o preço internacional estiver muito alto, se usa desse fundo, bancado evidentemente pelo Tesouro Nacional, para aliviar a pressão do custo da gasolina, do diesel, até do etanol no bolso dos brasileiros. Quando o preço cai internacionalmente, esse fundo é reposto. Gente, isso não vai dar certo, não vai dar nada certo. Se eu tivesse na posição do Jean Paul Prates, e com toda a influência que ele tem sobre o atual presidente da República, eu trabalharia sim em mudar um pouco o conceito da política de preço da Petrobras, apontando aquilo que nós já falamos em alguns foras de curva anteriores. Tirar da cotação de preço de paridade o valor referente ao custo de importação, já que 80% do combustível que nós consumimos é produzido aqui no Brasil e o petróleo também é produzido aqui no Brasil. Então isso é uma coisa que não tem muito sentido. Pelo menos, então, tirar a totalidade do custo de importação e botar nesse preço CIF, como é chamado, uma ponderação de 20% a esse título sobre todo o volume de petróleo produzido e consumido aqui no Brasil. Seria algo mais justo. Mas essa história de fazer fundo, não. Muito melhor fazer o quê? Manter os impostos mais reduzidos, especialmente o ICMS dos estados, mas também os impostos federais, e tirar esse excedente do preço CIF. Estaria mais que bom, a economia continuaria crescendo, todo mundo ficaria feliz, a Petrobras seria muito rentável, apesar de eu achar que ela deve ser privatizada, mas já que não vai ser mesmo, o menos pior dos mundos seria esse. E finalmente, para encerrar os assuntos referentes à segunda-feira no Fora de Curva, não posso deixar de destacar a desaceleração do IGPM, que é o Índice Geral de Preços meio do mês da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação brasileira do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. Foi nesse período de 0,21% frente a 0,45% em relação a dezembro. Caiu mais do que a metade a inflação por esse índice, influenciada basicamente pelos preços por atacado. A inflação ao consumidor até subiu um pouco, foi a 0,61%, segundo esse indicador, e o Índice Nacional de Construção Civil ficou em patamares razoáveis de 0,32%.
Mas o nosso interesse aqui é basicamente índice de preço ao consumidor. Eu espero daqui a algumas semanas trabalhar melhor esse indicador com vocês com mais detalhes quando chegar o IPCA do IBGE fechado no mês de janeiro. Vamos esperar mais uns diazinhos, daqui a pouco ele chega e certamente vai ter algumas curiosidades interessantes. Nós temos sim até semana passada uma pressão de queda geral dos preços ao consumidor, mas a alta de 7,5% da gasolina, não estou dizendo que ela é certa ou errada, até acho adequada em função dos preços internacionais do combustível, pela metodologia usada pela Petrobras. Isso aí certamente vai provocar uma certa alavancagem nos preços ao consumidor nas próximas semanas e isso vai impactar o IPCA do IBGE no total do mês de janeiro. Também tem a questão do preço do leite e derivados, que deve sim acelerar um pouco na área da alimentação o custo de vida das famílias brasileiras. E 3 últimos destaques rápidos da segunda-feira. Em primeiro lugar, o tal do consórcio da empresa que originalmente foi criado para gerar notícias uniformes a respeito dos dados da Covid, mas depois se revelou uma máquina ou um aparato de oposição ao governo anterior, ele foi liquidado. Folha de São Paulo, o UOL, que são a mesma coisa, mas Estadão, Extra e G1 Globo, finalmente, aparentemente, pelo menos, separaram as suas atividades. Então isso vai significar o quê? Notícias diferentes, títulos de notícias diferentes em cada um dos jornais. Não precisa comprar um jornal só para ler todos. Isso é uma coisa aparentemente positiva, porque deve fornecer aos leitores um cipoal um pouquinho maior de interpretações da realidade. Não aquela coisa quase que fundamentalista de quase todos os jornalistas, salvo algumas raras exceções e publicações, dizerem exatamente o que o concorrente falava. Outra coisa que é importante destacar, que hoje é um dia histórico, o último Boeing 747, o famoso Jumbo, foi entregue hoje para uma empresa chamada Atlas Air. Isso aí acaba uma história de 5 décadas, 50 anos, de uma aeronave icônica, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que realmente revolucionou o transporte aéreo e deu mais conforto. Eu ainda, pessoalmente, gosto muito do famoso Jumbo, não achei nenhum avião dos mais modernos tão ou mais confortável que o antigo Boeing para fazer viagens de longa distância. E para finalizar essa parte introdutória do Fora de Curva, cabe destacar um deputado venezuelano chamado Romeu Guzamana. Ele fez uma declaração bastante controversa e talvez muito esclarecedora a respeito da crise dos Yanomamis lá no norte do país. Segundo ele, esses índios desnutridos, eles não estão, ou eles não são originários do Brasil, e sim da Venezuela. É lógico que essa história tem que ser bem averiguada, mas já está existindo muito desencontro nas narrativas a respeito dessa crise. Então, é bom sim ir a fundo e saber a verdade dos fatos para não comprometer ou não acusar pessoas erradas ou inocentes. E agora, indo para o quadro que vem por aí, na terça-feira, o indicador mais importante não vai ser do Brasil, vai ser da Europa, da zona do euro, vai sair o PIB do 4º trimestre do mercado antigo, mercado comum europeu, agora chamado União Europeia. Segundo as previsões, deve ocorrer uma alta de 0,2% e o PIB anual de 2022 daquela região do mundo vai fechar com um crescimento em torno de 2,1%, que é até um pouquinho acima da média histórica desse conjunto de países que resolveram se juntar numa economia única. Aonde está a recessão, pessoal? Ela, pelo jeito, até agora não chegou. Depois eu vou falar sobre questão de juros também nesses mercados nos Estados Unidos. E um outro indicador interessante que vai ser na terça-feira, não é uma coisa objetiva e sim subjetiva, mas revela um estado psicológico de uma sociedade, é a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Segundo os analistas de lá, esse nível de confiança deve subir de 108 para 109 pontos, ou seja, está acima de 100 é positivo, e a intenção de consumo de janeiro, pelo jeito, está mais positiva do que lá em dezembro. Isso aí também revela, isso aí também esclarece que, ao menos no curtíssimo prazo, no curto prazo, não há sinais de recessão nem Estados Unidos nem União Europeia.
Já na quarta-feira, nós vamos estar tendo a reunião do Conselho de Política Monetária aqui do Banco Central do Brasil e, nesse dia, ou mais tardar na quinta-feira, vai ser divulgada a nova Selic. Eu concordo com os analistas de plantão nesse momento que deve se manter em 13,75%. Minha preferência é que caísse. Acho que a inflação está mais ou menos sob controle agora, mas a avaliação é o quê? Que a perspectiva gerada pelo próprio governo federal de estourar teto de gastos, de querer gastar mais, arrecadar mais, enfim, fazer um monte de políticas que no final acabam sendo inflacionárias, sugere prudência na questão dos juros. Então a tendência sim é se manter em 13,75% e conforme o comportamento das autoridades econômicas do Brasil no decorrer dos próximos meses, essa taxa Selic, lamentavelmente, talvez tenha que subir. Eu não gosto de admitir isso, mas me parece ser a verdade. Já na quinta-feira, como eu antecipei, o maior destaque mundial vai ser a definição da taxa básica de juros na zona do euro. Como nós vimos, a economia europeia deve ter crescido em torno de 2,1% em 2022, com uma alta de 0,2% no último trimestre do ano passado, e dentro desse contexto e de uma inflação que já está há 2 meses em ponto de deflação, ou seja, queda de preços, o Banco Central Europeu vai definir os novos juros. Os analistas de plantão lá falam que deve subir de 2,5% atuais para 3%. Olha, 3% é uma taxa básica de juros ainda bastante reduzida. Mas tendo em vista 2 meses de deflação, eu até apostaria que as autoridades monetárias lá do Velho Mundo mantivessem os juros básicos da região em 2,5%. Para mim, se subir para 3%, não está fora de escopo, mas vai ser uma surpresa. Aposto em 2,5%. E finalmente, na sexta-feira, 2 dados interessantes e importantes. Aqui no Brasil vai ser divulgado o resultado da produção industrial do nosso país. Vamos lembrar, em novembro houve uma alta de 0,9% frente ao mesmo mês de 2021. Acredito que em dezembro ainda seja levemente positivo, entre 0,5% e 1,2%, mesmo com as expectativas de mudança de políticas que ainda nesse indicador não aconteceram, porque o novo governo só assumiu em janeiro. Então, o contexto nessa comparação harmônica de dezembro de 2022 frente a dezembro de 2021 deve gerar um pequeno crescimento da produção das fábricas brasileiras, lembrando que a indústria nacional está devendo muito frente ao crescimento que deveria e poderia ter se não fosse uma questão de elevada tributação sobre a produção, também incluindo aí um grau de protecionismo histórico apoiado, inclusive, por várias vertentes dos próprios industriais do Brasil, o que eu acho um grande equívoco da parte deles, e, finalmente, a falta de qualificação da mão de obra brasileira. A educação do país está em pandarecos há mais de 40 anos, pouco se evoluiu nesse sentido, e se nós não temos gente qualificada para operar equipamentos industriais qualificados, não vai haver aumento de produtividade e a indústria nacional vai continuar capengando. Então, uma reforma educacional no nosso país, focada especialmente no desenvolvimento científico, matemático, físico e químico, seria a melhor opção para gerar gente qualificada ou para empreender ou para trabalhar no setor fabril brasileiro. E aí sim nós podemos imaginar, com bons laboratórios e apoio ao empreendedorismo, uma solução bastante palatável de desenvolvimento industrial para o Brasil nas próximas décadas. E antes de encerrar o Fora de Curva de hoje, tem mais uma outra informação. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também, principalmente, inscreva-se aqui no nosso canal quem não é inscrito. E aí vamos falar da taxa de desemprego dos Estados Unidos, que deve sair na sexta-feira também, junto com a produção industrial brasileira. Segundo as projeções dos analistas de plantão norte-americanos, ela deve evoluir de 3,5% em dezembro
para algo em torno de 3,6% em janeiro, ou seja, 0,1 ponto percentual. Seria um desemprego ainda muito baixo, nada desesperador se isso acontecer. Provavelmente eles estão imaginando que isso ocorra em função do grande número de demissões, especialmente nos Estados Unidos, aquelas empresas .com ligadas à internet, mas eu posso dizer o seguinte, pelo que eu estou vendo do mercado de trabalho norte-americano, é mais provável que o desemprego continue em 3,5%. Pode até subir a 3,6%, mas essa mão de obra que está sendo demitida dessas empresas como Amazon, como Google, provavelmente vão ser prontamente absorvidas por outros ramos da economia que necessitam de conhecimentos que essas pessoas adquiriram nessas grandes corporações tecnológicas. E, gente, assim eu encerro o Fora de Curva de hoje, deixo meus votos aqui para que cada um tenha uma excelente semana, meio calorenta aqui no sul, mas parece que vem chuva. Entrego para vocês, encerrando agora, o meu forte abraço, um até breve, tchau.